Salve, salve galera do YouTube, para vocês que querem aprender essa tatuagem, vamos fazer uma aula bem rápida hoje mostrando ela para vocês. Bom, aqui eu já começo ela com uma 7RL, tá? Diâmetro 10. E eu vou iniciar apenas fazendo a marcação. Esse decalque ele ficou bem claro porque o fundo é com bastante fumaça. Então eu vim fazendo ele bem sutil. Eu começo ali na marcação da folha. A profundidade ela é bem curtinha, porque lembre-se, é uma marcação. As informações de Sumi estão na descrição, então se você estiver assistindo pela TV Smart ou, enfim, pela TV, você não vai conseguir ver a descrição. Mas acessando pelo celular ou pelo computador, você vai clicar aqui na parte de baixo do vídeo, onde mostra o ver mais, né, ou descrição, não sei como é que vai estar no seu dispositivo. E aí vai estar detalhado lá qual é o Sumi, profundidade de agulha, alguns detalhes mais amplos que eu usei durante a tatu, tá? Então aqui eu vim fazendo só a marcação das pétalas principais, eu não fiz marcação da onde seria a sombra, né? Eu fiz a marcação só das pétalas mesmo, as pétalas principais. No caso, essa já é uma aula intermediária, para o pessoal que já tem uma boa noção da tatuagem, então é para vir aqui mais para pegar umas dicas e macetes mesmo, tá? Se você acha que está muito avançada essa parte, a gente tem aqui no canal as aulas que mostram certinho o que significa cada movimento que eu estou fazendo, movimento de empurrar, de puxar, qual que é a diferença de cada um. Então se você é bem iniciante, eu sugiro que não comece por esse vídeo, né? Vá no nosso canal que tem workshop completo, que não está em timelapse, é onde eu estou ensinando detalhadamente, tá? Esse vídeo é voltado para aquelas pessoas que já assistiram os vídeos do meu canal e já sabe mais ou menos ali o que eu tô falando. Então acaba ficando um pouco mais fácil e não fica um workshop tão longo. Aqui eu venho finalizando somente a marcação mesmo, tá? Eu não trago muita ênfase para profundidade, então pode perceber que o traço tá todo falhadinho, todo picotadinho e eu tô usando um Sumi claro. Aqui na base da fumaça eu vou marcar mais claro ainda, tá? Eu vou marcar quase que invisível ali, a mão bem levinha. Tá, e a aplicação, essa agulha tá extremamente recuada, tá? Não chega a estar 1 milímetro aí, tá bem a pontinha dela e eu tô fazendo a marcação. Isso, depois quando a gente faz, se a gente faz com o Sumi claro e com a mão bem levinha, ele some na cicatrização, então acaba não tendo tanto problema. Aqui agora eu venho marcando os números. Toma cuidado, quando vocês forem fazer um objeto que ele é vazado, deixa um espaço um pouco a mais, que nem, por exemplo, aqui no decalque, esses números romanos, eles são muito fininhos, né? Tem parte dele ali que é muito fininho, então eu fiz questão de já dar uma engrossada pra ficar legal. Agora eu vou trocar a agulha, vou estar pegando uma 13 Magnum curvada, vou subir a voltagem para 8, vou trabalhar com preto puro somente com o movimento de empurrar. Então eu faço aquele corte na diagonal e depois eu venho empurrando ele aqui. Depois que eu fiz a marcação, trabalhando apenas na sombra projetada, a sombra da pétala ali, a sombra que a pétala causa na pétala de baixo. Então apenas a sombra projetada. Venho fazendo o recorte e eu vou fazer isso por toda a rosa. Então venho na diagonal e depois o movimento de empurrar. Lembrando que é com preto puro, eu começo com ele mais profundo no começo, depois eu vou levantando a mão ali para ficar mais suave. Aqui nessa parte a mesma coisa, movimento diagonal para estar fazendo o corte. E aí depois eu venho com o movimento de empurrar. Então diagonal primeiro, depois movimento de empurrar para eu conseguir determinar a sombra. Lembrando que eu só estou trabalhando nas sombras projetadas, tá? Não estou trabalhando ainda a sombra do objeto. Aqui com preto puro eu venho trazendo toda a profundidade principal. Então, no caso, eu venho fazendo a marcação aqui, né, no contorno das pétalas, apenas onde é a parte mais profunda da flor, a parte mais escura ali. Toma cuidado com o miolinho, para ele não ficar com aspecto de bolinha, né? Tem muita gente que faz a rosa e faz umas bolinhas. Então, procure fazer uma espiral, né, na parte interna do miolo. Agora aqui, eu tô mudando pro nosso Sumi. É o Sumi intermediário. Com o Sumi médio, agora eu estou dando a profundidade da pétala. Então lembra, sombra projetada, eu trabalhei com preto puro. E agora aqui na sombra da pétala, eu vou trabalhar com o movimento de empurrar também. Só que a diferença aqui é que eu estou trabalhando com o Sumi médio. Então eu vou começar ele onde tem o preto puro, né? E vou empurrando até eu conseguir o tom da pétala. Agora aqui da parte interna a mesma coisa, eu continuo preenchendo ela, que aí no caso,
como a parte interna da rosa é mais escura, eu venho trabalhando ela ali. Por enquanto eu não vou me preocupar muito com a finalização do traço, depois eu vou voltar para fazer um traço ali, então essa parte eu não vou me preocupar muito. A intenção aqui agora é apenas trazer a sombra do objeto, a sombra da rosa no caso. Lembra de a cada pelo menos duas, três passadas ali abastecida, você vai lá, limpa o bico novamente, para não ficar com tinta empelotada. É muito importante que você lave o bico constantemente, tá? Essa última pétala aqui de baixo, ela é bem escura, que ela tá profunda, ela tá mais profunda, né? Ela tá recebendo a sombra da parte de cima. Então aqui eu venho dando acabamento nela. Essas partes laterais aqui, a mesma coisa, eu vou trabalhar apenas com o sume médio com o movimento de empurrar. Quando for fazer a limpeza também, lembra de dar uma umedecida com o papel, né? Você pode colocar espuminha no papel ali bem de leve, para você poder estar limpando, né? Aqui eu tô virando o braço do cliente para que vocês consigam enxergar a parte de trás. Aqui nessa parte da fumaça, o que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar com preto puro novamente. Eu faço um corte no diagonal e venho trazendo ele com movimento blocado. O movimento blocado é um movimento circular curto. Embora no vídeo esteja um pouco mais rápido, mas é um movimento circular curto, no qual eu venho empurrando e preenchendo toda a área de preto. Aqui, sempre quando eu for fazer a fumaça, eu começo pelo fundo primeiro. Então eu venho blocando aqui o fundo todo primeiro. E eu vou tirando como se fosse um negativo. Eu deixo tudo que eu tenho que sombrear ali, eu deixo em branco por enquanto. E eu vou trabalhando somente no fundo. Movimento circular bem curtinho, né, passando um do lado do outro, sem parar na metade do caminho, e a gente consegue blocar ele bem legal. Quando for fazer a limpeza, lembra que preto puro ele suja bastante, então você precisa passar um papel levemente úmido ali, para que você não precise ficar esfregando tanto a pele do cliente, que não fique tão irritado até o final da tatuagem. Aqui, o que eu fiz? Eu vou virar aqui pro outro lado agora, e vou fazer o mesmo acabamento da fumaça, somente com preto puro. Então eu começo com o movimento na diagonal para fazer a marcação da fumaça e da rosa aqui também. Depois eu venho apenas empurrando, né? Eu começo com o movimento de blocar, depois eu vou empurrando para fazer o degradê. Ainda de começo vai ficar um pouco marcado, dá para perceber bastante a marca da agulha ali. Só que depois eu vou passar o sume por cima, somente nessa parte onde está a marcação da agulha, para a gente vir neutralizando ela. Então eu começo apenas com o preto puro, dando acabamento ali, ó, tudo que é parte preta, parte escura ali da rosa, movimento circular curto e vir pigmentando. Aqui no caso eu pinto só a parte de fora, né? Então tudo que é o fundo, né? Tudo que não é fumaça e não é o olho ali, eu venho pintando apenas a parte de fora. Aqui eu vou continuar ainda com a Magnum, né, nas áreas maiores, movimento circular curto. E aí para partes menores aqui a gente vai precisar trabalhar com a RL. A RL também a gente vai trabalhar na mesma coisa, no movimento circular bem curtinho e vir dando os acabamentos fazendo os cantos. Aí agora aqui eu venho dando só o acabamento em volta das letras ali, né, tem partes que são muito pequenininhas. E aí acaba ficando ruim pra gente poder marcar com a Magnum. Então eu venho fazendo ela com a RL. Perceba também que constantemente eu limpo a tatuagem, deixo um paninho levemente umedecido, fica bem mais fácil para trabalhar. E agora aqui eu vou seguir para marcação do olho. Marcação do olho, a gente vai usar o sume claro e vai usar a RL. E a voltagem a gente vai reduzir para 7 com a mão bem levinha. Quando a gente estava fazendo a pigmentação pesada ali, a gente estava dando mais ou menos ali em torno de 1,5 mm de pigmentação. Agora para riscar a gente vai fazer bem menos que 1,5 mm, tá? A gente vai dar uma boa, encostar só a pontinha da agulha só para marcar mesmo. Depois de eu ter feito a base da rosa ali, as partes mais escuras, eu começo a marcar novamente a parte de cima, para que não fique perdido.
né? Vou fazendo aqui as marcações principais do olho, tá? As marcações principais seriam a pálpebra, em volta dos números, marcar a fumaça, tudo com sume bem clarinho e a mão bem levinha. Voltagem eu tô usando 7 e de agulha eu tô usando uma 7RL. De tempos em tempos eu vou e lavo o bico novamente, pra não ficar resíduo, né? Ou não ficar manchado, que nem aqui vocês viram que eu demorei um pouquinho, eu tava lavando o bico para poder estar entrando com preto puro. Então aqui eu volto para a parte do fundo, onde eu vou contornar somente o que é preto puro, vou fazer a marcação de RL e agora eu já tô fazendo o preenchimento com a Magnum. Aqui eu continuo preenchendo, né, blocando tudo que não vai ser a nossa fumaça. Tá, eu venho dando acabamento dela aqui, movimento circular bem curtinho. Depois de ter feito essa parte com preto puro, eu vou lavar o bico, lavar aqui a tatu e vamos para a parte de trás. Aqui para o sume médio, eu vou começar a preencher os vãos, né, entre a fumaça, vou começar a preencher os vãozinhos aqui. E perceba que eu reduzo a voltagem, tá? Eu venho para 6 volts, venho trazendo apenas o movimento de empurrar, só que a mão é extremamente leve. Mesmo que eu esteja usando o sume médio, o movimento da mão aqui ele é bem levinho. Então eu venho fazendo os quadradinhos, né, a marcação da onde tem a fumaça, e venho com ele bem levinho. Se precisar eu dou 2, 3 passadas, mas eu ainda venho com o movimento de mão bem leve. Pode perceber que dá pra saber quando eu estou usando o sume médio do preto puro, porque quando eu estou usando o preto puro ele já bloca ali de uma vez, né, a pele não fica tão avermelhada. Quanto menor for o sume que você estiver usando, mais evidente vai ficar ali a vermelhidão da pele. Então por isso é importante não ficar passando muitas vezes no mesmo lugar. É interessante dar uma passada precisa, né, 1, 2 passadas mais precisas do que você ter que ficar, né, indo e voltando ou fazendo muita camada. Então aqui, ó, percebe o movimento de empurrar e eu venho demarcando aqui o plano intermediário, tá? O que tá no plano de meio ali eu já venho marcando onde seria a base da fumaça. Perceba que a fumaça ela se lembra um pouco, né, teias de aranha. Então parece aquelas teias de aranha toda enrugada, né? Então você vem deixando os cantos brancos e vem preenchendo aqui no meio. Aqui no caso, onde eu preciso escurecer, aí eu já dou uma pesada um pouco mais na mão. Como vocês podem ver, tem uns 2 pontinhos que eu acabei de fazer aqui agora que estão um pouco mais escuros. Então eu trago esse degradê com o sume médio, deixando ele mais uniforme. E aí onde eu preciso deixar ele um pouco mais escuro, eu dou uma pesada na mão, que é a parte mais profunda da onde a fumaça ela faz curva. Aqui sigo o mesmo procedimento, o mesmo princípio, tá? Venho fazendo a marcação com o sume médio e depois eu venho preenchendo ele ali com a Magnum curvada. Tem que ser um movimento de mão relativamente lento, tá? Até porque a voltagem, como a gente reduziu a voltagem, o movimento de mão precisa ser mais lento do que a gente estava usando antes ali para pigmentar. Alguns pontos mais escuros eu venho repetindo o procedimento sobre ele para poder dar profundidade. Agora aqui eu já venho marcando e preenchendo com preto puro, movimento circular curtinho. Aqui é risco. Risco a gente vai usar a mesma profundidade da pintura, tá? Então quando a gente tá fazendo a pintura blocada ali, a gente dá uma afundada um pouco mais na mão, em torno de 1,5 mm mais ou menos pra pele. Óbvio que isso depende de pele pra pele. Tem pele que você quer colocar 1,5 mm e estoura. Então você precisa sentir um pouco a pele do seu cliente antes ali pra saber se você pode realmente ou não usar essa profundidade. Aqui eu já venho começando a dar contorno nos números, né? Eu venho fazendo a base dele. Eu não contorno dos dois lados, né? Eu venho fazendo como se fosse uma pequena sombra projetada apenas de um lado para dar um efeito de profundidade nele. Se eu contorno ele tudo, ele fica muito marcado. Aqui eu começo a fazer como se fosse um X, né? A letra X ali, eu faço a marcação de onde é a luz e começo a fazer um X ali na parte do olho. Aqui eu faço um movimento rasteladinho na parte de baixo e volto pro X aqui no olho. Então eu venho fazendo como se fosse um X. Ele fica até parecido com os pelinhos mesmo, né? Tudo com preto puro, tudo com risco, a mão um pouco mais profunda, voltagem 8. Aí de cima para baixo a mesma coisa, eu venho fazendo um movimento, só que rasteladinho,
mais falhado para se juntar entre os vãos da onde eu deixei o X ali. Toma cuidado para que essa bola do olho, essa bola maior ali onde vai a cor do olho, cuidado você não deixar ela inteira aparecendo, né? Deixar o olho muito aberto, porque vai dar a impressão que o olho assim, que o olhar, né, tá assustado, né? Então sempre lembra que ele quase nunca tá aparecendo a esfera completa perfeita, né? Ou tá meia esfera, ou tá cortado um pedaço em cima, um pedaço embaixo. Se você deixar ela inteira aparecendo, vai dar uma impressão que tá assustado. Então tem que tomar cuidado com isso. Aqui eu venho preenchendo a base do fundo e eu começo os cílios, tá? Aqui os cílios ele não tem segredo, a gente só precisa ver a direção que eles têm que ir, né? E para isso você vai estar olhando a referência aí, vendo a referência. Já começo aqui novamente trazendo a marcação. E aqui, ó, perceba que os cílios ele dá uma caída antes dele subir. Então, da onde tem essa marcação que eu deixei ali da borda do olho, ele cai antes de subir. Então, ele não é esticadão, né? Exceto quando você vai fazer um olho oriental, que aí geralmente a pálpebra é um pouco mais fechada e aí o cílio aponta para baixo. Já aproveitei para dar uma limpeza no bico. Se você vê que não, você vai fazer o risco, ele tá espirrando muito, né? Tá travando muito, tá empelotando, não tá pigmentando, dá uma lavada no bico e aí depois você volta para riscar. Essa parte de cima agora eu já tô marcando todo o consume e aí eu volto de novo com preto puro na parte de baixo. Perceba que dá diferença de onde eu fiz a marcação para onde eu fiz a base do olho. Começo a fazer ali o cílio. Ele tem essa curvatura, né? Então observa bem essa curvatura. Aqui tem uma sutil parte do ponteiro, na qual eu marquei com o sume e voltei com preto puro. Então aqui eu vou continuar o olho por trás do ponteiro. Conforme eu venho vindo para a parte da frente do olho aqui, os cílios eles vão diminuindo cada vez mais, vai ficando bem pouquinho e falhado. Para a parte de trás ali do fundo do olho eu consigo preencher mais, essa parte da frente eu deixo bem pouquinho. Agora eu vou trazer o contorno aqui do relógio mais marcado. Do outro ponteiro aqui é a mesma coisa. Às vezes é legal você perguntar para o seu cliente se ele quer colocar alguma hora específica. Às vezes as pessoas que tatuam relógio, elas querem alguma hora específica, alguma coisa. Então sempre pergunto se a pessoa tem um horário, uma data especial para elas, né? Para poder colocar no relógio, fica bem bacana. Melhor do que colocar uma hora aleatória. Se a pessoa quiser aleatória, você vai dimensionar para onde não interfira no fundo da arte. Aqui na parte superior eu volto a marcar com sume claro. Aqui agora eu vou estar usando o sume claro com uma agulha de 13 Magnum curvada. Perceba que tá vendo? Ele quase não pigmenta. Então dá pra entender que eu tô usando um sume bem clarinho aqui. Pra preencher essa base do olho. Lembre-se que o globo ocular ele não é todo branco, ele tem uma luz e sombra. Então é como se você estivesse desenhando só uma bola. Ela tem uma sombra. Então o olho não vai ser diferente, tá? A gente vai deixar esse filete branco ali embaixo. E aqui em cima também é importante que você traga essa cobertura bem pesada. Então aqui no caso, para fazer esse canto, eu tô trazendo o sume médio para fazer essa parte da pálpebra ali, né? E a parte de dentro do olho eu usei o sume claro. Em volta aqui do olho eu também vou estar usando o sume claro. Agora aqui eu tô trabalhando com o sume médio nessa parte de baixo, onde eu demarquei um pouco mais escuro. Tô só dando acabamento. Agora aqui eu vou mudar para uma 23 Magnum curvada e o sume claro. Por que eu tô fazendo isso? Eu preciso que essa fumaça na parte superior, ela tenha um efeito de ir sumindo, né? Ela tem que ir desaparecendo. Então toda a marcação eu faço primeiro com o sume bem clarinho. Vou deixando os vãozinhos brancos ali, que é onde tem a fumaça. A parte superior ali é a mesma coisa. Eu venho dando acabamento tudo de 23 Magnum curvada.
Agora para essa parte de baixo, lembra do nosso fundo, né? A gente tá fazendo um fundo preto. Eu vou entrar com o preto puro aqui, fazendo alguma demarcação. E em volta aqui eu já vou fazer o traço na diagonal com a própria Magnum. E depois eu venho com o movimento de empurrar. Então eu venho trazendo o traço aqui na diagonal e venho no movimento de empurrar para poder ficar o fundo escuro, para que essa sombra tenha destaque. A fumaça, ela só fica bem aparente quando o fundo é escuro. Se você traz muita fumaça e escurece muito ela e tá igual o fundo, ela não cria contraste. Então é legal quando você for trabalhar com fumaça nesse tipo, escurecer bem o fundo, deixar ele bem escuro, para que você consiga fazer isso legal. Agora aqui eu tô dando um acabamento em volta dos números, né, para que eles fiquem um pouco mais nítidos, né, percebam que eles se misturam no meio da fumaça, então dificulta a visualização. Então eu estou fazendo aqui um acabamento com a RL, dando volta nos ponteiros, né, e no canto aqui de onde a fumaça acaba. Aqui eu só tô dando um acabamento com RL em volta. Agora eu vou estar mudando novamente para Magnum A13, tá? Pequenininha, porque lembra, o espaço é pequeno, não tem porque eu vim com uma Magnum muito grande aqui nessa região. E aí eu venho trazendo esse movimento de empurrar, venho contornando em volta dos números. Depois que eu contorno eles, aí sim eu venho com o movimento de empurrar. A parte de dentro ali de onde tem a sombra, eu já vou trazer o sume médio. Perceba que eu tô fazendo um acabamento ali, já é com o sume médio. Lembra que tudo que eu tô fazendo em volta do olho aqui, eu ainda estou fazendo com o sume médio. E tudo com o movimento de empurrar. Aqui nessa parte agora eu tô apenas fazendo o preenchimento do fundo. Eu começo a fazer a marcação com o sume claro e depois alguns pontos onde eu preciso escurecer, eu trago o sume escuro. Então aqui eu vou fazendo essa faixa, né, que é a base da fumaça. Lembra, sempre quando as fumaças se cruzarem, elas criam como se fosse uma linha branca. Então pode perceber que eu deixo ele todo vazadinho ali. Agora aqui pro fundo, eu tô trazendo o movimento de empurrar, só que com o sume médio, para que eu consiga um degradê mais uniforme. Então eu trabalho na parte preta ali, justamente onde é mais profundo. E aqui em cima pode perceber que eu dou várias e várias passadas. Aqui eu tô usando a Magnum curvada 23 para poder dar o acabamento. Aí aqui o que eu faço? Eu entro com o sume médio, né, dando um acabamento do fundo e juntando ali onde eu deixei a pétala vazada. Para não ficar muito preto ali na parte de baixo, eu vou descer ele com o sume também, tá? Então essa parte dessa pétala para baixo eu vou descer com sume. Aqui em cima, na pétala de cima, a mesma coisa. Eu tô trazendo a profundidade dela. Em alguns pontos aqui em volta do número eu também dou uma escurecida por igual com a Magnum 23. Agora eu volto aqui para a parte de baixo, somente com o sume claro, tá vendo? Então eu venho empurrando ele todo com o sume claro, para ele ficar bem suave, porque eu não quero que o começo aqui dessa mão comece com uma borda preta muito marcada. Então eu venho com o sume bem clarinho aqui na parte de baixo, contornando toda essa folha. Venho dando a volta aqui, ó, em volta da rosa, deixo um filetinho branco bem sutil. Faço o acabamento da folha, toda essa parte de baixo eu venho com sume claro. Aqui agora eu venho preenchendo alguns detalhes da fumaça que faltou. Eu vou trazendo esses vãozinhos brancos, né, aquele que dá esse movimento da fumaça. Agora nessa parte aqui eu troco para RL novamente. Venho trazendo somente o traço daquela parte que a gente deixou ali antes. E esses cantos que são muito pequenininhos, que a Magnum 13 não alcança nem a 23, a gente vem fazendo um rasteladinho bem de leve. Então aqui eu venho demarcando os traços. Por mais que a arte tenha um realismo ali, eu gosto de trazer traço, porque eu acredito que quando passe, né, com o passar do tempo, ela continua bem nítida. Então eu gosto de trazer os traços mesmo assim. Aqui eu vou dando uma limpeza na tatuagem agora. Trago um pouco de sombra média ali no olho. Venho dando apenas alguns consertos aqui onde ficou muito marcado. Eu venho diluindo um pouco mais e faço essa parte da sombra da pétala aqui que eu tinha deixado para fazer depois. Aqui na parte superior agora eu vou entrar com preto puro,
porque eu ainda preciso que ele, depois que eu fiz a marcação, né, eu preciso que tenha aquele contorno bem marcado. Então eu vou fazer a pigmentação com preto puro, o que seria o fundo, né? E aí, conforme eu vou descendo, eu começo com o preto puro ali em cima. Conforme eu vou descendo aqui embaixo, que vai chegando próximo do olho, eu entro com um sume médio, para ele ainda descer bem escuro. Continuo a marcação ali do contorno, do número. E agora, para finalização ali da fumaça, o que eu venho fazendo? Trago o sume claro, né, a Magnum 23, faço a marcação, faço a finalização com o movimento de empurrar, venho na diagonal para marcar e venho empurrando ele por volta dos números. Termino de traçar os números e depois eu jogo um branco ali para dar contraste. E o resultado é esse aí. Se vocês acharam que o conteúdo foi muito difícil, eu recomendo que entre na nossa aula do workshop, no qual eu ensino detalhadamente cada movimento de mão, o movimento de empurrar, o movimento de traçar, puxar, circular para fazer bloco. Então eu recomendo que vocês, se forem iniciante, dá uma olhada nos nossos outros vídeos. O nome deles está como workshop completo. Eles não passam em time-lapse e eu venho explicando com mais calma. Aqui é para uma galera que já está num nível intermediário, que já entende bem isso que eu estou falando aqui no canal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Valeu!